Qual que é o impacto das redes sociais na nossa saúde mental? Até nessa questão do burnout, ou na questão da gente entrar num sistema de recompensa o tempo todo pelas notificações e comparação, se isso contribui para solidão, para depressão? Muito boa, Yas. Essa assim, eu vou dividir em duas, né? Da rede social e da comparação. Tá. Primeiro, assim, eu não sou um tecnófobo, eu não tenho medo da tecnologia, eu não acho que o mundo caminha para pior, nem necessariamente para melhor, sei lá, o mundo caminha, a gente que vai dando as direções, o mundo tá caminhando. Ele tá indo. Ele tá indo, a gente que se vire, né? A gente que corra atrás. Doutor, quer um café? Café? Eu não, vou tomar uma aguinha aqui. Cappuccino? Não, obrigado, vou na aguinha. Eu acho que eu vou no... Vou. Hesitou, não sei se vou, se não vou. Gente, O mundo caminha. A gente não O mundo sabe vai para caminhando, onde nem como. nem E eu- quanto, nem quando. Eu acho que a tecnologia, eu normalmente tenho a seguinte frase, assim, a tecnologia não é nem boa nem ruim, depende do uso que a gente dá para ela e tal. Agora, especificamente, no caso das redes sociais, eu acho que o saldo é negativo. O que elas trouxeram, e elas trouxeram coisas boas, né? Como toda tecnologia tem coisa boa, tem coisa ruim. Normalmente a tecnologia traz mais coisa boa do que ruim. A faca, você pode matar o outro, mas você pode fazer uma cirurgia, você pode cortar o pão, a faca tem mais coisa boa do que ruim, né? Tecnologia em geral é assim, mas as redes sociais me parece que o saldo é negativo, que o que ela traz de ruim é pior do que o que ela traz de bom. Porque não é só a coisa da comparação, de a gente viver naquele mundo de fantasia. A rede social, ela homogeneiza a experiência de vida. O que é isso? Parece que tudo tem a mesma importância. Se alguém atropelou uma criança ou se alguém cortou o dedo, se alguém foi expulso de um reality show ou se um político foi executado, tá tudo no mesmo na mesma plataforma ali, parece que tudo no mesmo tom, no mesmo nível. Ele dá uma plastificada na realidade e a opinião de alguém que nunca se debruçou sobre o tema parece que tem o mesmo valor e repercute até mais da opinião de alguém que está a vida toda estudando aquele tema. A gente pode pegar qualquer exemplo, né? Aham. Fora a questão das comparações, a questão do Sistema de recompensa. do sistema de recompensa, do vício, as redes sociais, elas vão se especializando a ponto de a pessoa ter o risco de ficar dependente. A gente sabe que tem dependência de rede social igual dependência de drogas, assim. De a pessoa... Por que igual dependência de droga? O que você está querendo dizer com isso? O efeito no cérebro O deve efeito ser no parecido. cérebro, né, você falou do sistema de recompensa, a pessoa ficar sempre com aquela desejo mais por uma descarga ali de dopamina, mas não só isso, é a pessoa usar mais tempo do que ela gostaria, numa intensidade que prejudica as vivências dela na vida geral. Aquele uso vai tomando espaço de outras coisas da vida, então vai crescendo e vai acotovelando as outras coisas. O namoro, o futebol, a brincadeira vai ficando de escanteio porque aquela coisa vai crescendo, a pessoa percebe o prejuízo e não consegue se segurar. Isso é dependência, isso é vício. Vício nesse sentido que eu estou descrevendo, igual de cocaína, ou de crítica, ou de qualquer outra coisa. É você só se relacionar com as pessoas que pensam igual a você. Por qualquer tema que seja. Isso é tremendamente prejudicial porque ela cria uma situação que é conhecida como viés de grupo, ou pensamento de grupo. E o que é, né, o pensamento de grupo? É quando você está inserido numa comunidade por afinidade, por compartilhar as opiniões, a cosmovisão, a ideologia, seja qual for, mas você tem uma identidade, uma sensação de identidade e pertencimento tão grande ali que você se fecha para a visão alternativa, para a possibilidade de dissenso. Só vive ali o consenso. Não é que você percebe que está errado, mas você fica com vergonha de falar para não ficar mal no grupo. Isso também acontece, mas vai além. Você não percebe mais o que está errado. E como racionalmente a gente entende que não existe grupo perfeito, não existem decisões que sejam sempre perfeitas, em algum momento esses grupos vão pegar caminhos errados e não vai ter ninguém lá dentro para falar, gente, peraí, aqui está demais, vamos corrigir?
Não vai, porque a gente vai ficando nessas bolhas estanques, né? Sem essa possibilidade de ouvir uma voz de fora, uma voz discordante. Então, tudo isso é muito ruim nas redes sociais e isso contribui para o mal-estar. Isso contribui, sim, para o nosso desgaste, para o nosso estresse. Particularmente, aí pegando essa outra parte da pergunta, no que diz respeito à comparação, eu até tenho um vídeo no meu canal que eu digo que não dá para não se comparar. Esquece, você vai se comparar. Com celular ou sem celular? Com celular ou sem celular, você vai se comparar, você vai ver o carro do vizinho, você vai ver o cabelo da vizinha. A gente fazia isso com a Contigo, na época da Contigo, a gente faz isso agora no Instagram. E antes fazia nas cavernas também, olhando o cajado do outro, Os né? impérios faziam isso. Exato, assim. Porque o cérebro humano funciona por contraste. O café tá quente porque você sabe o que é o frio. A caneca é grande porque você sabe que ela é pequena. Se tivesse uma menorzinha, a pequena já não ia ser tão pequena. A gente funciona por contraste. O cérebro, ele avalia as coisas por contraste. O ambiente está claro porque antes estava mais escuro. E aí, não tem como você não se comparar em coisas tão abstratas como realização, felicidade, salário, conquistas, relacionamento, seja o que for. Então, o problema que eu vejo aqui não é tanto as pessoas se compararem. Eu acho que é um pouco inevitável. Eu até falo isso lá no vídeo. Mas, então qual é a solução? A gente se ferrar mesmo? Então vamos ficar triste, então. Vamos mergulhar na depressão. Não. É a gente entender que quando a gente está se comparando numa dimensão particular e restrita, pontual da sua vida. Você está comparando seu salário? Ok, seu salário é pior. Cara, mas você não é um salário. Você é pai, você é mãe, você é filho, namorado, apresentador, é escritor, é inspetor de escola, você é o diácono na igreja, você é muito mais coisa do que seu salário. Sim. Você está comparando o tamanho da sua casa? Tá bom, sua casa é menor. Mas você não é o tamanho da sua casa. Você tem seus filhos, você tem o amor, você tem, sabe, os vínculos afetivos, você tem o seu bom humor. Cara, então, a minha proposta, de novo, né, que nem eu digo que não dá pra gente se livrar da tristeza, mas a gente tem que aprender a lidar com ela, não é a gente se livrar da comparação, porque isso vai acontecer, mas que você se comparou, que percebeu, abre o escopo, fala, beleza, aqui eu tô pior, e é pior, às vezes ganhar mais é melhor do que ganhar menos, né? Tem uma coisa do ser humano que a gente faz muito assim, né? O nosso, a gente valoriza o ônus. Do outro, a gente valoriza o bônus. Então é assim, eu ganho isso, mas vê o quanto eu trabalho. Do outro ele trabalha, mas olha o quanto ele ganha. Boa. Então, a grama do vizinho tá sempre mais verde. Do outro, a gente sempre valoriza o que ele tá ganhando com o que ele tá fazendo. O nosso, a gente fala, mas olha o que eu tô fazendo porque eu tô ganhando. E é legal isso, Cris, que você tá falando, porque ele toca num erro fundamental. Esse erro é tão essencial na nossa natureza humana, que ele é chamado por muitos de o erro fundamental de atribuição. O que é isso? Você atribui ao outro, naquilo que você vê de ruim, você atribui a sua personalidade. Olha como essa pessoa é. E o que acontece de bom, você atribui às circunstâncias. Olha que sorte ele teve. Quando é com a gente, é isso mesmo. É o inverso. Sim. Quando você tá vendo seus defeitos, você fala, puxa, mas então, foram as circunstâncias. Vamos relevar. Olha, não foi culpa minha. E quando é o que você conquistou, aí não foram as circunstâncias, aí é você. Né? Minha então, garra. Exato. Eu mereci. Exato. Então, eu acho que um pouco vai nessa linha, né? De a gente vai se comparar mesmo, mas o nosso esforço é ampliar o nosso escopo e ver que a gente não é limitado a um aspecto da vida, né, gente? É tanta coisa, é tanta riqueza a nossa vida, tanta multiplicidade.